Acho que tá todo mundo fechadinho, tá tudo certo. Bom, então vamos começar, gente. Boa noite para todo mundo, né? Vamos começar, então, a apresentação hoje da Tati, tá? A Tati Paludo. Ela é, então, aluna de doutorado. Antes disso, deixa eu dar as boas-vindas para Fran e para Natália, que são alunas da graduação da UFSPA e que estão entrando, então, esse ano e estão acompanhando o trabalho das gurias, né? A Fran está com a Tati Paludo e a Natália está com a outra Tati, né? A Tati Pepenuso. Então, boas-vindas, tá, gurias? Bom, então a gente está dando início. A Tati Paludo, ela vai fazer a qualificação dela agora, dia 28, às 3 da tarde, das 3 até às 6, aí depois tu coloca no grupo, tá, Tati? Até para o pessoal já se organizar, quem puder participar. Então, ela vai fazer a prova dela de qualificação, onde ela defende o projeto dela, tá? Porque no doutorado a gente tem duas formas de qualificar. Ou a gente qualifica o projeto antes dele ir para o CEP, ou então a gente qualifica o primeiro artigo, tá? Que daí, né, cada um opta da maneira que quer fazer. Então, a Tati, ela resolveu qualificar o projeto dela, tá? Então, Tati, pode ficar bem à vontade. Tá bem. Para começar. Vou dividir aqui a tela. Só um pouquinho. Oi, boa noite, pessoal. Primeiro, prof, eu queria confirmar se o áudio tá ok e se vocês estão enxergando em tela cheia. Tá. Sim, tá ok. Tá ok. Estou escutando barulho de uma moto, assim, mas não sei se é daí, Tati, ou é só o meu computador. Não sei se mais alguém está ouvindo. Estou escutando um embaixo, assim, parece tipo uma moto, sabe? Estranho. Eu estou escutando também. Também. Talvez seja do norte. Deixa eu tentar desligar da fonte de energia. Melhora? Médio? Melhorou. Pro meu, melhorou um pouquinho. Tá bem. Mas não estou trabalhando. Pode se... Tá, ok. Então, agora eu não enxergo mais vocês. Então, qualquer coisa, a prof me sinaliza. Se o áudio estiver baixo ou se a apresentação pausar em algum momento. Então, para quem não me conhece, eu sou a Tatiane Paludo, como o prof já apresentou, então sou doutoranda, e hoje vou fazer a pré-apresentação do meu projeto, que eu qualifico semana que vem, e é um assunto que não é muito comum aqui no grupo. Vou trazer um pouquinho sobre a prematuridade, que é o assunto do meu projeto de pesquisa. Então, trata-se da qualificação do projeto de doutorado, intitulado Análise do Impacto de Diferentes Modelos Interventivos no Desenvolvimento Neuropsicomotor de Bebês Prematuros com base no modelo biopsicossocial da CIF. Essa apresentação, então, vai seguir um roteiro que inicia pela contextualização, seguido da justificativa, problemas de pesquisa, hipóteses, objetivos, metodologia, cronograma do estudo e orçamento. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o parto prematuro ele é definido como aquele que ocorre antes das 37 semanas de gestação. E ele é dividido em três fases. Os prematuros extremos são aqueles bebês que nascem com idade gestacional inferior a 28 semanas. Os bebês muito prematuros são aqueles que nascem com idade gestacional entre 28 e 32 semanas, e os bebês pré-termos moderados a tardios são aqueles que nascem com idade gestacional entre 32 e 37 e menor que 37 semanas. Então, entre 32 até 36 semanas e 6 dias. A causa da prematuridade, ela não é totalmente compreendida. Tem alguns fatores que estão associados, então, à prematuridade, que são os dados sociodemográficos,
fatores nutricionais, fatores biológicos e os fatores ambientais. A prevalência é um dado que também a gente não tem uma exatidão dela e faltam dados precisos em muitos países, especialmente os países de baixa renda. E também existe uma grande variação nas taxas de nascimento prematuro pela geografia, região e nível de renda de um país. Mas sabe-se que nos países de baixa e média renda, essas taxas elas são mais altas. Os últimos dados que a gente tem sobre a prevalência, eles são do ano de 2014, onde esses dados trazem que aproximadamente 15 milhões de bebês nascem prematuros em todo o mundo anualmente. A taxa global de nascimento prematuro, ela se apresenta de forma crescente nos últimos anos, e alguns fatores que podem estar associados a esse aumento na prematuridade é a educação materna, a raça e origem étnica, o nível socioeconômico, escolaridade materna, acompanhamento gestacional, gestações múltiplas, intervalo interpartal menor do que 2 anos e a gravidez na adolescência. E parte desse aumento dos partos prematuros, ele também pode ser explicado pelo melhor registro e também pelo aumento da viabilidade e pela melhor avaliação e acompanhamento gestacional. Sabe-se que nos últimos anos, cada vez mais bebês mais prematuros, ou seja, com idade gestacional menor, eles têm conseguido sobreviver. A taxa global de nascimentos pré-termos aumentou de 9,8% no ano de 2000 para 10,6% no ano de 2014, que é o último dado que a gente tem. Então, o dado mais recente é de 2014. O Brasil, que ele ocupava o 10º lugar, ele passou para o 9º lugar no ranking mundial de nascimentos prematuros, com uma taxa de 11,2 por 100 nascidos vivos, desculpa. E sabe-se que em todo o mundo, anualmente, morrem 1 milhão de bebês prematuros. O nascimento prematuro, então, ele é um importante motivo de preocupação, visto que esses recém-nascidos, que sobrevivem, eles correm um maior risco de uma série de morbidades a curto e também a longo prazo. A prematuridade, ela pode repercutir trazendo inúmeros prejuízos, e entre eles, a alteração no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, globalmente, estima-se que mais de 200 milhões de crianças menores de 5 anos, elas correm risco de não atingir seu potencial de desenvolvimento nos primeiros anos de vida. E isso pode estar associado a riscos biológicos, psicossociais, ambientais e também a estimulação inadequada. Então, o desenvolvimento neuropsicomotor, ele é complexo e envolve a interação de vários fatores e de diferentes sistemas. E é um processo em que ocorre a partir dos estímulos, onde a criança ela adquire as determinadas habilidades esperadas para a idade. A prematuridade, por si só, ela é um dos principais fatores de risco biológico e contribui para o aparecimento de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor dos bebês, comprometendo o processo de crescimento e sua capacidade funcional. Então, a gente sabe, isso já está descrito há muito tempo na literatura, que quanto menor o peso de nascimento e menor a idade gestacional, maior será o risco de comprometimento do desenvolvimento desses bebês. Então, como já dito, a prematuridade sozinha, ela já constitui um fator de risco bem importante para alteração no desenvolvimento. A literatura, ela traz a importância de ser traçadas estratégias que possam identificar e intervir precocemente nessa população dos bebês de risco. E dentro dos bebês de risco, a gente tem os bebês prematuros que estão inclusos. Dentro disso, a literatura traz a importância da gente abordar essas crianças através da CIF e incluir a família na intervenção. Então, mundialmente, preconiza-se a utilização do modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade em Capacidade de Saúde, da CIF, o qual ele permite descrever situações relacionadas com a funcionalidade do ser humano e também com suas restrições. A CIF, ela baseia-se na integração de várias perspectivas de funcionalidade para obter uma abordagem biopsicossocial. Então, a CIF, ela estrutura a informação de maneira útil, integrada e facilmente acessível, que ilustra a saúde e a deficiência. E ela é dividida em 2 grandes partes. A primeira é composta, então, pela funcionalidade e incapacidade, a qual é subdividida em funções e estruturas do corpo,
e atividades e participação. E a outra parte, então, é composta pelos fatores contextuais, a qual é subdividida em fatores ambientais e os fatores pessoais. Então, esse é o diagrama de integração dos componentes da CIF, onde a gente tem no topo a condição de saúde, ou seja, causada por uma perturbação ou doença. Depois a gente tem funções e estruturas do corpo, atividade, participação, e os fatores ambientais e os fatores pessoais, todos relacionando-se entre si. A literatura, ela mostra como um consenso, desde o ano de 2001, então, a importância da utilização da CIF em todas as faixas etárias durante a pesquisa e também na prática clínica. Então, ela mostra-se uma valiosa ferramenta e ela necessita ser incluída na avaliação e na intervenção dos bebês prematuros. Porém, quando a gente vai fazer uma busca na literatura, a gente percebe que há escassez de estudo, especialmente no que culmina o desenvolvimento neuropsicomotor e a prematuridade nos primeiros anos de vida. Então, na literatura, foram encontrados apenas 5 estudos, onde eles abordavam a CIF e a prematuridade, sendo que desses estudos, 4 deles, eles traziam resultados desses bebês prematuros, não nos primeiros anos de vida, mas sim lá na primeira infância, ou então na adolescência ou na fase adulta. Então, eram estudos longitudinais, mas não abordando o primeiro ou segundo ano de vida. Foi identificado apenas um estudo, que foi realizado dentro do tema proposto no nosso estudo, que esse estudo foi publicado no ano de 2021, um estudo realizado aqui no Brasil, numa maternidade no Nordeste, é um estudo longitudinal, onde ele avaliou 35 bebês prematuros durante o primeiro ano de vida. Eles fizeram 2 avaliações, sendo que na segunda, apenas 20 bebês prematuros participaram. Então, eles tiveram uma perda de 15 bebês no decorrer do follow-up. Então, esse estudo ele justifica-se pela escassez de estudos que contemplem os domínios da CIF na população prematura, desprovimento de estudos que contemplem outros indicadores das condições de saúde, como qualidade de vida, falta de estudos com programas de intervenção descritos em parâmetros e atividades, em especial no ambiente domiciliar, e evidências escassas sobre análise dos fatores de risco para atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de prematuros a partir do uso da CIF. Então, como problema de pesquisa, nós temos: qual o protocolo interventivo de maior impacto no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros avaliados com base no modelo biopsicossocial da CIF? Quais são os fatores de risco que exercem maior impacto no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros avaliados com base no modelo biopsicossocial da CIF? Como hipóteses nulas, diferentes modelos interventivos apresentam um impacto similar no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros, avaliados com base no modelo biopsicossocial da CIF. E também temos como hipótese: os fatores biológicos e contextuais apresentam um impacto similar nos primeiros 12 meses corrigidos de bebês prematuros, avaliados com base no modelo biopsicossocial da CIF. E como hipóteses positivas, um modelo interventivo composto por estimulação mais orientações apresenta impacto superior no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros, quando avaliados com base no modelo biopsicossocial da CIF. E a outra hipótese, os fatores biológicos exercem maior influência no desenvolvimento neuropsicomotor nos primeiros 6 meses corrigidos, e já os fatores contextuais geram maior impacto após os 6 meses corrigidos de bebês prematuros, avaliados com base no modelo biopsicossocial da CIF. O objetivo geral desse trabalho é investigar qual o protocolo interventivo de maior impacto no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros, avaliados com base no modelo biopsicossocial da CIF. Vamos lá. Esse trabalho ele possui 9 objetivos específicos. O primeiro deles é investigar em qual período a intervenção gera maior impacto no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros, avaliados com base no modelo biopsicossocial da CIF. Em seguida,
caracterizar, através da escala Bayley-III, o desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros de 4 a 12 meses. Descrever, através do inventário pediátrico sobre qualidade de vida do bebê, PEDISQALY, a qualidade de vida dos bebês prematuros de 4 a 12 meses. Caracterizar, através da Affordance in the Home Environment for Motor Development Infant Scale, a REMDS, a estimulação recebida, Affordance, em ambiente domiciliar. Esse Affordance pelos pais e pelos familiares, né, realizado de bebês prematuros de 4 a 12 meses. Verificar a correlação ou associação entre variáveis neonatais e os fatores contextuais sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros de 4 a 12 meses. Verificar, através do questionário socioeconômico para o Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, ABEP, o impacto da condição socioeconômica sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros de 4 a 12 meses. Verificar se as orientações verbais, por vídeo e através de folders, melhoram o desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros de 4 a 12 meses. Verificar se a intervenção mais orientações verbais, por vídeo e através de folders, melhoram o desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros de 4 a 12 meses. E também tem como objetivo específico avaliar se há diferença no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros entre os grupos, grupo estimulação mais orientações e o grupo orientações. Então, esse estudo ele trata-se de um ensaio clínico randomizado não controlado. Os participantes eles serão distribuídos por conveniências em 2 grandes grupos para aplicação das intervenções por um período de tempo e será analisado posteriormente os desfechos. Então, a pesquisa ela ocorrerá em 2 locais, em uma clínica particular de fisioterapia pediátrica e neonatal na cidade de Caxias do Sul e no ambulatório de segmento de bebês de alto risco do Centro Clínico do Hospital Geral, também de Caxias do Sul. Então, o ambulatório, ele é uma unidade do Sistema Único de Saúde. Ele atende toda a 5ª Coordenadoria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e esse ambulatório, ele abrange 49 municípios da região. Então, 49 municípios da região, eles possuem como centro de referência o ambulatório central do Hospital Geral. Então, independente desses bebês terem nascido no Hospital Geral ou não, eles são recebidos. O serviço, ele realiza o segmento de crianças de alto risco de 0 a 2 anos, e a equipe do Centro de Alto Risco, ela é composta por uma equipe multiprofissional, que então inclui o pediatra, o neuropediatra, o nutricionista, o enfermeiro e o fisioterapeuta. E também ocorrerá em uma clínica particular de fisioterapia, onde os atendimentos serão realizados sempre pela mesma profissional. E a população da amostra, então, são bebês prematuros com idade gestacional menor do que 37 semanas. E a amostragem não probabilística do estudo, ela aponta, então, para o recrutamento por conveniência da população. E esse recrutamento ocorrerá, então, através de divulgação na mídia, indicação de médicos pediatras, neuropediatras, bem como através da rede de contato das pesquisadoras. Como critério de inclusão, então, idade gestacional inferior a 37 semanas, idade corrigida entre 4 e 12 meses, vai ser tolerada uma janela de 1 mês e meio. Então, esses bebês, eles podem ter 1 mês, por exemplo, se a criança tiver 5 meses e meio na primeira avaliação, ela entra. Também, como critério de inclusão, nós temos bebês provenientes da clínica de fisioterapia privada ou do ambulatório de alto risco do Centro Clínico do Hospital Geral de Caxias do Sul, que tem um cadastro no local. E também a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido pelos responsáveis do bebê. Já como critérios de exclusão, temos doenças neurológicas, presença de doenças agudas, como pneumonia, bronquiolite, traumatismo, as alterações musculoesqueléticas, síndromes genéticas ou bebês que estejam em investigação genéticas, cardiopatias com indicação de intervenção cirúrgica, torcicolo congênito não tratado, pé torto congênito, hemorragia cerebral grau 4,
aqueles que não realizarem a primeira e ou a última avaliação, aqueles também que apresentarem a primeira ou a última avaliação incompleta, crise convulsiva durante o período do estudo, ou participantes de outros programas de intervenção. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza a utilização da CIF nas pesquisas e na prática clínica. Dessa forma, esse estudo ele será norteado pelo modelo biopsicossocial da CIF e foi optado por realizar através do modelo da CIF-CJ, que é o modelo para crianças e jovens, devido à idade da população que vai ser avaliada. Então, os instrumentos de avaliação são o questionário de avaliação e anamnese inicial, a caderneta de saúde, o prontuário da criança, a nota de alta, a escala Bayley-3, o questionário da REMDS, a PEDSQUALY e o questionário da ABEP. Aqui, então, vou apresentar os instrumentos de avaliação. O primeiro que eu trago é o questionário de avaliação e anamnese inicial. Então, esse questionário foi desenvolvido pelas pesquisadoras. Então, ele é composto por 3 páginas e ele traz informações, a gente vai coletar através dele informações como data de nascimento, peso de nascimento, idade gestacional, calcular a idade corrigida e anotar, dados como endereço, consultas pré-natal, fatores de risco que a gente julga importantes, a gente incluiu também a Apgar, intercorrências no período neonatal, e também questão de alimentação, refluxo, síndromes genéticas como um critério de exclusão, também se a criança apresenta doenças agudas, se vai para a escolinha, todos os dados de internação hospitalar também vão estar inclusos nesse questionário, quais profissionais que acompanham esse bebê, e também vai ser realizada, então, uma avaliação física, e anotado nesse questionário, sobre torcicolo, tônus, reflexos, movimentos involuntários que o bebê possa apresentar, sobre o sistema visual, alteração no sistema sensorial, assimetrias cranianas, e também alguns dados sobre atividades realizadas em casa, como o fato de se a criança vai para o chão ou não, desde que idade, se a família possui tapete para deixar a criança no chão, e se a criança ela permanece em cadeiras de descanso ou algo que possa limitar o movimento do bebê. Aí a gente tem como um dos principais instrumentos para avaliação a escala Bayley-3, que é a escalas Bayley de desenvolvimento do bebê e da criança pequena, terceira edição. Ela é considerada a escala padrão ouro a nível mundial para avaliação do neurodesenvolvimento. Ela é composta por 4 domínios. Então, tem escala cognitiva, escala de linguagem, a qual é subdividida em comunicação receptiva, comunicação expressiva. Depois nós temos a escala motora, que é subdividida em escala para motricidade fina e motricidade grossa, e também a escala que avalia questões socioemocionais. Então, essa escala, ela exige a aquisição do kit padronizado, que foi adquirido pela Pitson. Então, para quem não é familiarizado, ela é em formato de um formulário de registro, onde a gente vai realizando cada atividade de acordo com como é descrito no formulário. Então, por exemplo, quando o bebê ele erra dois itens seguidos, a gente pausa, é como se ele parasse naquele item, e aí, por exemplo, errou 2 vezes seguidos na escala motora, aí a gente parte para avaliar outra escala, por exemplo, a cognitiva. E assim é com todos. Quando erra 2 seguidos, para, e também se a criança lá, quando a gente começa a escala, ele pré-determina onde a gente vai começar pela idade corrigida do bebê, e aí então a gente começa, se o bebê errar 2, a gente pode subir os itens até que ele zere novamente. Outro instrumento de avaliação que será utilizado é o REMDS. Ele é em formato de questionário, onde ele traz dados como, por exemplo, se a criança ela vai para a escolinha, qual é o tipo de residência, a renda, nível de escolaridade dos pais, e também, no segundo momento,
nos traz informações como os brinquedos que a família possui em casa para estimulação dos bebês. Então, é apresentado esse questionário para a família, e a família vai dizer, por exemplo, o item 28, quantos desses ou similares a família possui em casa. Então, tem a opção de nenhum, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais de 5. Então, essa é uma escala longa, que eu trouxe só um recorte. Ela tem 9 páginas. Depois, um outro instrumento de avaliação que vai ser utilizado é a PEDISQUALE, a qual ela é um inventário pediátrico sobre a qualidade de vida. Foi utilizada a versão, então, para bebês de 1 a 12 meses, e ele avalia a capacidade física, sintomas físicos, cognição, aspecto emocional e interação social, e as respostas, elas são baseadas no que o bebê apresentou no último mês. Então, por exemplo, aqui eu trouxe sintomas físicos. Então, a gente pergunta para a família, por exemplo, no último mês, gases, o bebê teve, daí como opção tem nunca, quase nunca, algumas vezes, frequentemente ou quase sempre. Isso vão para todos os itens da escala. Então, ela também é bem rápida de ser aplicada. Depois, o outro instrumento de avaliação é o questionário da BEP, onde ele vai nos trazer informações bem relacionadas ao ambiente que aquela criança se encontra. Então, quantidade de eletrodomésticos, por exemplo, geladeira, freezer, se tem automóvel, a renda também da família, sobre a água e também sobre a questão do domicílio onde ele está localizado, se é asfaltado, se é uma área de terra de maior difícil acesso. E também ele traz sobre a questão de escolaridade eles consideram como se fosse do chefe da família o que possui maior renda. Aqui, então, eu trago um diagrama mostrando a interação entre os componentes da CIF e o nosso trabalho que vai ser executado. Então, como condição de saúde, a gente tem a prematuridade, aí para cada item da escala da CIF, a gente vai responder através das escalas esses itens. Então, por exemplo, estruturas e funções do corpo. A gente vai utilizar o questionário, a anamnese, o prontuário, a caderneta de saúde da criança, as escalas Bayley-III e a PEDISQUALE. Para responder o item atividades, será utilizado o ARREND-S, as escalas Bayley-III e a PEDISQUALE. Para responder o item participação, será utilizado a ARREND-S, a escala Bayley-III e a PEDISQUALE. E para a segunda parte da CIF, onde estão os fatores contextuais, então, os fatores ambientais serão respondidos através do questionário, da anamnese, da ARREND-S e do questionário da BEP. E os fatores pessoais serão respondidos através do questionário, da anamnese e da BEP. Então, lembrando que todos esses fatores, eles interagem entre si. Estão interligados. Aqui, então, esse é o questionário da CIF-CJ. Então, através dele que nós nos norteamos para responder todos os itens compostos. Então, ele traz questões de funções do corpo, atividade e participação, os fatores ambientais, e o questionário da CIF-CJ, ele não traz os fatores pessoais. Então, aqui só um exemplo nós fizemos toda uma ligação de cada item do questionário para qual escala responde aquele item. Então, essa é uma tabela bem longa, que não deu para incluir toda aqui, ela tem 9 páginas. Então, os itens foram todos respondidos. E aqui eu trouxe um exemplo ampliado para ficar mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, no item componente funções. Então, um dos domínios são as funções mentais e globais. Então, por exemplo, na categoria tem o item B114, funções da orientação no espaço e no tempo. Então, qual instrumento de avaliação a gente utilizou? A Bayley-III,
dentro da BL3, a escala cognitiva. Então, para todos esses itens do questionário da CIF-CJ, foi respondido com as escalas, cada item. Então, agora eu vou passar para o procedimento de coleta de dados. Então, esse estudo, ele trata-se de um follow-up, onde serão realizadas 3 avaliações, com um intervalo de 4 meses entre cada avaliação. Então, no tempo 1, os bebês, eles vão estar com 4 meses corrigidos, sempre considerando a idade corrigida, por serem bebês prematuros. No tempo 2, os bebês estarão com 8 meses corrigidos, e no tempo 3, com 12 meses corrigidos, lembrando que a gente irá tolerar uma janela de 1 mês e meio. Então, esse estudo, ele é composto por 2 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo estimulação mais orientações, GE, GOE, e o grupo orientações, GO. Então, os 2 grupos, eles receberão orientações verbais, o guia de estimulação, que eu vou apresentar em seguida, e também vídeos explicativos. E os 2 grupos serão avaliados através do questionário de avaliação inicial e também da anamnese inicial, das escalas BL3, do AREM-DS, da PEDISQUAL e do ABEP. Então, esse é o guia para a família que foi realizado. As primeiras 3 páginas do guia, elas trazem informações como, bem de informações gerais para as famílias, como, por exemplo, da importância do bebê ficar no chão, de não usar tela, de destinar um tempo para brincar com aquela criança e não usar o celular durante aquele tempo de estímulo. Traz informações sobre a importância de não deixar aquele bebê em casa no bebê conforto, por exemplo, de não usar andadores, de não deixar o bebê muito tempo em cadeirinhas de descanso, e várias informações assim, que julgamos importantes para essas famílias terem escrito para poder revisar no decorrer desses meses. Aqui, então, eu trouxe o exemplo de um dos meses, né? Esse guia, ele tem orientações do 4º mês até o 12º mês. Para cada mês foram realizadas orientações. Então, essa é uma parte do guia. Então, por exemplo, para o 4º mês foram elaboradas 5 atividades, as quais as famílias, elas realizarão diariamente, então, durante todo o 4º mês corrigido dos bebês. Aqui no ladinho a gente tem a explicação por escrito da atividade, e também do meu lado direito tem esses quadradinhos com os números que são, por exemplo, assim, o dia 1 da atividade foi dia 10 de maio, dia 2, dia 11, para nós termos lá no final um valor, conseguir quantificar o quanto que essas famílias aderiram a esse manual, e a gente poder comparar se as famílias dos 2 grupos realizavam numa frequência parecida os estímulos. São orientações bem simples, fáceis de ser executadas, e a descrição também foi descrita com palavras simples que as famílias pudessem entender, e sempre que entregue esse guia, ele é entregue na primeira avaliação. As posturas, elas são explicadas para as famílias, e também eles têm a oportunidade de tirar dúvidas naquele momento. Serão enviados também para as famílias, para cada uma dessas atividades do 4º ao 12º mês, serão enviados todos os vídeos de cada atividade, enviados separadamente. Então, por exemplo, lá no 5º mês, nós entraremos em contato com a família e enviaremos todos os vídeos do 5º mês, para não enviar todos os vídeos de uma vez só, e talvez a família acabasse se perdendo na questão de muita informação ao mesmo tempo. Então, esses vídeos serão enviados de forma mensal, e foi uma forma que a gente achou de talvez tornar ainda mais tranquila a questão das estimulações das famílias. As pesquisadoras, elas entrarão em contato com as famílias do grupo orientação, que é aquele grupo lá do ambulatório do ambulatório do Hospital Geral, uma vez por mês, para orientar e esclarecer possíveis dúvidas, e também para enviar os vídeos do mês correspondente que o bebê se encontra. E as famílias do grupo Orientações mais Estimulação, elas terão a oportunidade de esclarecer as dúvidas direto com a pesquisadora, visto que esses bebês, eles estarão em atendimento. E também, os 2 grupos, eles terão
oportunidade de entrar em contato através do telefone durante todo o mês, a qualquer momento da pesquisa. Aqui, então, uma ilustração dos brinquedos entregues para as famílias de ambos os grupos. Esses brinquedos, eles vão ser entregues pensando muito assim que talvez as famílias que venham do SUS não tenham oportunidade, talvez, de ter acesso a alguns brinquedos que possam favorecer o desenvolvimento. Então, vão ser entregues 3 bolinhas plásticas, 3 argolas, uma garrafa sensorial, uma garrafa plástica, 5 palitos de picolé, que faz parte de das atividades, um papel celofane, um livro de histórias, uma garrafa com grãos, um tambor feito de lata e um cone plástico. Esses brinquedos, eles são entregues de acordo com as atividades que são propostas no guia de estimulação. Então, com esses brinquedos, as famílias elas conseguem realizar todas as atividades propostas no guia. O grupo orientação, então, os bebês, eles precisam estar previamente cadastrados no programa de segmento de bebês prematuros no ambulatório central do Hospital Geral de Caxias do Sul, e esse grupo, ele não receberá estimulação pelas pesquisadoras, eles receberão apenas orientações. Então, quando for identificado atraso no desenvolvimento, o que vai ser feito com esses bebês? Então, eles vão ser encaminhados ao CES, que é o Centro de Especialidades do SUS, ou então para os centros de especialidades de referência de cada município. Então, depois temos o grupo Estimulação mais Orientações, que os bebês eles serão recrutados por conveniência, sendo provenientes de uma clínica particular de fisioterapia especializada em atendimento de bebês prematuros, localizada também na cidade de Caxias do Sul. E esse grupo, então, ele receberá também estimulação, além das orientações. E quando que iniciará a estimulação com os bebês desse grupo? Então, não terá uma idade corte, mas sendo que os 2 grupos, a primeira avaliação, ela ocorre com 4 meses corrigidos, tolerando a janela de 1 mês e meio. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho de como vai ocorrer a estimulação do grupo que recebe estimulação mais as orientações. Então, do grupo de bebês que vai ser acompanhado na clínica de fisioterapia. Então, os atendimentos, eles terão duração de 50 minutos e vão ser realizadas atividades em decúbito dorsal, decúbito ventral, sedestação, em 4 apoios, ajoelhado, semi-ajoelhado, em ortostase. Então, em decúbito dorsal, será estimulado o alcance em linha média, também o alcance fora da linha média nas laterais, será feita a estimulação visual, estímulos para virar para decúbito lateral, estímulo para rolar para prono e também para decúbito ventral, pegar os joelhos e os pés e passar para sentado. Em decúbito ventral, estímulo para extensão de cotovelos, alcance, rolar para decúbito dorsal, pivotear, passar para a postura de 4 apoio e gatas e o arrastar. Em sedestação, estímulo para reações de proteção, endireitamento e controle postural, manipulação de objetos, preensão palmar, pinça, transferência de objetos de uma mão para outra, transferência de sentado para o chão, transferência de sentado para a postura de 4 apoios e transferência de sedestação para a ortostase. Em 4 apoios, será estimulado a postura de 4 apoios, a transferência para sentado e também o engatinhar. E o ajoelhado, semi-ajoelhado e a ortostase, então, será trabalhado o se puxar para em pé, ortostase com e sem apoio, andar de lado nos móveis, passar de ortostase para o chão, treinar equilíbrio estático e dinâmico em ortostase e a marcha. Então, a ordem dos estímulos e o tempo de cada decúbito, ele poderá sofrer alterações, visto que o bebê ele vai estar com movimento livre, e será também respeitada a idade e a variabilidade individual de cada bebê. Então, se a criança, por exemplo, ela não usa mais a postura, ou é uma aquisição, ou não é uma aquisição da faixa etária que o bebê se encontra, o tempo ele será distribuído a fim de contemplar as aquisições esperadas para a faixa etária que o bebê ele se encontra naquele momento.
Todos os atendimentos eles serão realizados de forma lúdica, podendo ser utilizados recursos e materiais conforme forem julgados necessários pela terapeuta, tais como brinquedos diversos, rolo, bola, cunha, e também os estímulos eles serão realizados em ordem e progressão e de acordo com a idade corrigida do bebê. O grupo estimulação mais orientações ainda. As facilitações das habilidades motoras, elas serão realizadas através dos pontos chaves, como quadris, joelhos, cotovelos, mas sempre preconizando que o movimento ele ocorra de forma ativa e livre. A estimulação cognitiva e linguagem, ela ocorrerá de acordo com as orientações do guia para a família, e também as orientações aos familiares, elas ocorrerão em todos os atendimentos, visto que a família ela vai estar presente durante o atendimento. Então, qual que é a frequência estipulada para atendimento desses bebês que farão parte do grupo estimulação mais orientações? Então, os bebês prematuros extremos, de 4 a 8 vezes por mês, os prematuros moderados, de 2 a 4 vezes por mês, e os prematuros tardios, de 1 a 2 vezes por mês. Sendo que nos momentos da avaliação, serão incluídos 10 minutos adicionais, então, ao invés de 50 minutos, os atendimentos terão duração de 1 hora, para que sejam feitas as orientações do guia para as famílias, e também, lembrando que essas avaliações, elas não terão nenhum custo financeiro para as famílias que participarão do follow-up. Então, aqui um resumo de como ocorrerão as coletas de dados, é um fluxograma de descrição. Então, os dois grupos, tanto o grupo orientação quanto o grupo estimulação mais orientações, eles serão avaliados pela BEI, pela REMDS e pela BEP e também pela PEDISQUALE. O grupo orientações, que é aquele grupo lá do Hospital Geral. Quando eles tiverem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, eles vão receber estimulação no CES, ou então na sociedade de referência, e eles, independente de ter atraso, eles receberão as orientações verbais no momento da avaliação, e também uma vez por mês por vídeo, e receberão o guia com as informações por escrito. O grupo orientações mais estimulação, que é aquele grupo que vai ser acompanhado na clínica, independente deles terem atraso ou estarem com desenvolvimento adequado, eles receberão estimulação em clínica, mais as orientações também verbais, por vídeo e escritas com o guia, através do guia. Então, a gente sabe que todo estudo, por mais que possam ser mínimos, mas eles apresentam riscos. Então, para que sejam minimizados, as coletas elas serão realizadas por profissionais aptos e treinados, e serão realizadas em locais apropriados, e a pesquisadora ela estará sempre junto com as crianças nas diferentes posturas para evitar quedas. Então, é possível que ocorram alterações de função cardiopulmonar, como alterações na frequência respiratória e também na frequência cardíaca. Também podem ocorrer sensações de desconforto, dispneia, irritabilidade e choro durante ou logo após a avaliação. E os responsáveis, eles estarão sempre presentes no momento das coletas para tentar minimizar também esses sintomas. Os participantes, eles podem abandonar a pesquisa a qualquer momento, sem nenhum ônus, então basta o responsável pelo bebê comunicar às pesquisadoras, eles podem deixar de fazer parte deste estudo. Vou trazer agora a análise de dados. Os resultados das variáveis qualitativas, eles serão apresentados através de frequência absoluta e relativa, e das quantitativas em média e desvio padrão, quando simétricas e medianas, e intervalo interquantil, quando assimétricas. Para avaliação da normalidade, será utilizado o teste de Shapiro-Wilk, para comparação entre os grupos. Então, serão realizados os testes Q-quadrado, exato de Fisher, T de Student, e ou Mann-Whitney, conforme a natureza e distribuição das variáveis. E para avaliar os efeitos principais de grupo e o momento e da interação grupo-momento, será utilizada a nova mista de medidas repetidas. Para avaliar a ausência de normalidade dos dados, serão utilizados os modelos de equações de estimações generalizadas, GE, e para comparações múltiplas,
seja via nova ou GE, e os resultados serão expressos em médias e intervalo de confiança de 95%. Para isso será realizado o teste de SIDAC. Será utilizado o software SPSS versão 25 e serão considerados resultados significativos aqueles onde o P for menor que 0,05. Então, para o cálculo amostral, a amostra ela foi calculada para obter um resultado não negligenciável e útil no desfecho principal, sendo que para 2 grupos e 3 avaliações com um nível de significância de 0,05 e um poder de 90%, adicionados 30% para eventuais perdas de segmento, serão necessários 30 bebês cada grupo. Então, no total, serão 60 bebês. E a amostra ela foi calculada no software GPower 3.1.97. Então, o projeto do estudo em questão ele será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre e só será aplicado após a devida aprovação. E os participantes do projeto serão apenas crianças cujos responsáveis autorizem os menores participarem do estudo, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido antes do início das coletas. Esse estudo será registrado no Clinical Trials e será realizado conforme a declaração de Helsinki. Então, como principais benefícios do estudo, os resultados encontrados eles servirão como subsídio para definir os fatores de risco para atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros, possibilitando estratégias de intervenção que englobam a família e com base no modelo biopsicossocial da CIF. E os resultados dessa pesquisa poderão auxiliar na intervenção para a redução do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor de bebês prematuros. Então, o cronograma. Esse estudo ele iniciou em janeiro de 2022 e tem como projeto ser finalizado em dezembro de 2025. Esse estudo também ele gerará um custo em torno de 10.347, o qual será custeado com recurso próprio das pesquisadoras. As referências. Isso. Muito obrigada. Muito bem, Tati. Estava meio nervosa. Não precisa ficar nervosa. Deu 50 minutinhos, guria. Eu vou deixar o pessoal... Bastante coisa. Eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho e aí depois eu faço as minhas colocações, tá? Papel até. Isso, pega o papelzinho aí. Eu tinha que ter ensaiado mais, né? Eu fui meia... Tudo bem. Não, acho que ficou bem. Depois eu vou te dar algumas dicas, vamos deixar o pessoal falar primeiro. Bom, a Bruna levantou a mão primeiro, a Bruna Frata, né? Vai lá, Bruninha. Oi, boa noite. Tati, parabéns. Eu já conhecia um pouquinho o teu projeto, porque eu já li, a gente já compartilhou algumas coisas, mas na apresentação teve umas coisas que eu já te pedi e também agora fiquei com dúvida, e aí eu vou te falando, tá? Mas até para depois outras pessoas entenderem também, daqui a pouco, não a banda que vai ler o trabalho, mas talvez quem estiver assistindo, enfim. Eu vi que tu estava nervosa. Eu não saí. Tu fala super bem, assim, mas no início tu tava mais, né, nervosa, e eu achei que os teus primeiros slides, eles tinham como ser mais dinâmicos, assim, tinham números, então dá para botar umas flechas, dá para fazer umas coisas, tipo, que te diminui um pouco, porque senão tu te apegava, no início eu vi que depois tu foi, mas no início tu lia frase por frase, assim, né, e aí depois tu foi se pegando segurança e foi se soltando, assim, eu acho que é importante. Uma coisa que eu fiquei com dúvida, eu já tinha ficado com dúvida, eu já tinha te perguntado. Eu não entendi muito bem qual que vai ser a diferença entre a orientação e a estimulação. Porque tinha horas que parecia que eles não iam ser atendidos por ti. Porque quando eu vi o título, eu pensei, não, a Tati vai atender, né? Intervenção, pensei. Aí depois eu pensei, não,
Então, a intervenção vai ser aqueles vídeos e aquelas fotos. Aí, depois, começou a aparecer manuseio e não sei o quê. Daí eu voltei, pensei, mas será que eu perdi alguma coisa? Daí eu comecei a me confundir. Qual que ia ser a diferença? E daí depois eu me perguntei, tá, mas as orientações, elas são o quê? Elas não vão ter estimulação das orientações? Aí eu fiquei confusa, assim, sabe? Talvez, Bruna, uma forma de, depois que eu coloco aqueles dois grandes grupos, talvez eu deveria já trazer aquele esquema do resumo, dizendo que, por exemplo, um grupo vai ter a estimulação no consultório, que seria, e outro grupo ele ele vai ter o guia de orientações para casa. E vai receber os vídeos uma vez por mês. Isso. E o grupo do consultório, ele recebe estimulação no consultório, como atendimento mesmo. Prof, e aqui tem uma coisa, né? E não seria de colocar como 2 tipos de estimulação? Porque eu fiquei pensando no meu projeto, porque a gente ia fazer esse negócio do domicílio também, né? E a gente tinha colocado, tipo, como 2 tipos de intervenção. Uma intervenção que era um autotratamento, que no caso da criança, não sei se pode ser chamado de auto, porque não é ele que vai se fazer, no caso, né? Mas, não sei, daqui a pouco, para não confundir, sabe? Ao invés de orientação. É porque os dois recebem intervenção, né, Bruna? Tipo, se for pensar, porque ele vai ter... Mas pelo nome eu pensei, daqui a pouco, tipo, intervenção, não sei. Mas a Tati chama como modelo interventivo, né? Eu só achei. 2 modelos interventivos, né, Tati? É esse teu título. Eu só fiquei na dúvida depois no meio ali, sabe? Ou daqui a pouco, se tu só acrescentar essa questão do consultório, entendeu? Eu acho que já vai ajudar. Eu acho que talvez eu tenha que reduzir algum slide, porque eu sinto que eu falo tudo muito correndo, sabe? Como se eu não parasse e explicasse. Só porque é muita coisa, né, Fê? Tipo, eu uso 50 minutos falando correndo, assim, aí eu teria que pensar em tirar algumas coisas para poder explicar. Só que... assim, Tati, tu já tinha essa dificuldade já na escrita do projeto. Lembra? Sim. Que eu te corrigi várias vezes. Para mim está claro, mas como não está claro a escrita, não está claro os grupos. Eu acho que quando tu fala da metodologia, que tu fala dos instrumentos ali, tudo bem. Daí eu acho que tu tem que chamar um pouco mais de atenção no slide, coloca 2 grupos bem definidos no slide. Daqui a pouco separa, né? E coloca tudo dos grupos. Não sei. Porque eu senti que tu leu muito, Tati. Meu Deus, tu tem um domínio sobre isso. Eu sei. Melhor do que você para ensaiar isso, né? Mas, Tati, não precisa ensaiar, isso está na tua cabeça. É só uma questão, assim, de você falar. Então, você se preocupou muito em ler e você não conversou com a gente. Olha só, a gente tem 2 grupos nesse trabalho. O grupo tal e o grupo tal. O grupo esse vai fazer tal e tal coisa. Conversar, assim, tá um pouco mais solta, tu ficou muito presa no slide. Sim. Que o pessoal não entendeu direito, entendeu? Sabe o que eu senti, assim? Que o problema, assim, um problema que eu enxerguei é que tu ia e voltava, porque daí tu queria explicar, não sei se daqui a pouco, e aí tu ia e voltava, então foi ali que eu me confundia, porque daí eu lembrava de uma coisa que tu tinha falado, e aí depois vinha outra, eu pensava, tá, mas... Misturava a informação. Daí eu ficava assim, sabe, e daí tanto que eu fui anotando, ó, daí eu botei aqui, não será feito pelo terapeuta, daí depois eu botei, vai ser feito. Depois eu descobri que ia. Daí depois eu botei. Não entendi a diferença entre os grupos. Daí tipo, eu ia colocando e depois voltava, daí sanava a dúvida, mas daí depois sabe? Voltava a então, dúvida. Tipo, eu fui fazendo umas ações assim, porque foi indo e voltando. Daqui a pouco, tipo, bem o segmento, assim, ó, vai acontecer assim. Os grupos, como é que vai ser? Os critérios vão ser esses, e aí o grupo 1 vai ser, grupo 1, sei lá como, né? Grupo GO vai ser esse, o GEL vai ser esse, e vai ser esse, sabe? Não sei, tipo, bem o segmento, porque eu tinha impressão que, mesmo que tu estava falando de intervenção, tu voltava na avaliação, por exemplo, sabe? E a avaliação é muita informação, Tati. A gente não grava 5% do que você falou. Sim. É muita coisa. Então, assim, ó, em vez de você ficar perdendo tempo em explicar a Bailey, não, a Bailey ela serve para isso, pronto, ninguém mais quer saber, quem quer entender sobre a Bailey vai pegar um instrumento depois e vai ler, não vai ser na tua apresentação.
Então, chamar mais atenção para o que é importante, critério de inclusão, critério de exclusão, quais são os instrumentos que tu vai analisar, o que os teus 2 grupos de intervenção vão fazer, é isso que as pessoas querem entender. Talvez eu reduza aqueles slides, então, dos instrumentos de avaliação, deixar mais só citados, assim, ou dizer o que cada um avalia e deu. Assim. O que cada um avalia. Ponto. E daqui a pouco, não sei se a prof concorda, mas essa questão também do consultório, que tu colocou várias fotos, eu achei bem legal as fotos, mas eu colocaria só as fotos, sem o texto, e aí falaria, tipo assim, olha, eles vão fazer 10 minutos em cada postura, na pronosupina, sabe? Tipo assim, é bem sucinto, porque o que a banca vai ter o teu... vai ter por inteiro, tipo isso, né? Então, eles não vão precisar ficar, né, sabendo tudo, todos os passos, assim. Desculpa. Nem precisaria descrever o que faz, será, em cada postura? Não, eu acho que tu pode até deixar o slide, mas, de novo, Tati, conversa com a pessoa, conversa com a gente. Olha só, eles serão atendidos mais ou menos 50 minutos, a gente vai tentar abordar todas as posturas que são importantes para uma criança, ponto, entendeu? Tu não precisa ficar, vai na postura em sedestação, depois não sei o que, na postura... eu notei. Robotizada, sabe? Eu notei, mas isso eu acho que a Tati mesmo vai notar quando ela começar a ensaiar. Que teve uma parte também que tinha a Cif, que ela lia todas as escalas. Só que tinha 2 que eram a mesma escala. Tipo, era, sei lá, não lembro agora, mas era tipo 2, assim, sei lá, atividade e participação eram as mesmas escalas. Então, tu não precisa dizer atividade, tais escalas, participação, tais escalas. Atividade e participação vai ser usado tais escalas. Sabe? Eu acho que... pera que abriu um negócio aqui, eu não tô enxergando vocês. E aí eu acho que fica... essas coisas tu vai pegando e daí vai... Não parece, mas vai diminuindo, né? Vai diminuindo um pouquinho. Mas foi essa questão, assim, que eu fiquei mais na dúvida. E uma outra que eu pensei foi a questão que tu colocou nos critérios de exclusão, né? Que eles não podem participar de outros programas de intervenção, né? Só que aí depois, no final, tu fala que eles vão ter estimulação no SES. Que na verdade esse foi um item, né, Fê, que a gente até discutiu se tirava, porque, por exemplo, assim, a gente parte do princípio que todo bebê prematuro deveria estar em algum programa de estimulação. Aí a gente vai para a questão que os bebês do SUS, lá, por exemplo, em Caxias tem esse centro do SES, mas como o nosso N são bebês que não têm alteração neurológica, porque é um critério de exclusão, eles acabam não chegando até o SES. Só que a gente ia tirar esse critério de exclusão. Mas aí a gente achou que a banca ia bater nisso, né, prof? Só que daí eu acho que tem que ver no final ali, então, talvez. Porque também a gente não pode, por exemplo, tirar o direito do bebê ter atraso, a gente faz um encaminhamento, né? É isso que eu fiquei pensando também, sabe? E eu fiquei pensando, aqueles bebês que vai... Como se fosse, Bruno, bebê que já estivesse em um outro programa de... Tipo, eu tenho no consultório um bebê que faz parte de um programa ali da UFSPA, por exemplo. Olha bem, o quanto é longe, o bebê faz parte, é um bebê cardíaco, que ele vai até Porto Alegre e faz parte de um programa ali. Então, para o meu estudo, ele foi um critério de exclusão. Entende? Então, nesse sentido, assim. E não sei se eu não sei, porque eu tô pensando porque a gente teve as mesmas coisas no nosso também, né, prof? Né? Tipo assim, porque ao mesmo tempo que não pode estar em outro programa, se o bebê tiver atraso, a gente encaminha para um programa, né? É bem complicado, só porque daí ficou 2 coisas que não se condiziam, assim, sabe? Daí eu pensei assim, são capazes de, né, de bater na tecla, então daqui a pouco... a gente vai dar uma arrumada, porque o grande ponto é assim, essas crianças ali do SUS, infelizmente, em Caxias, é uma realidade bem triste, né? É uma coisa que a gente coloca, mas a gente não vai ter essa preocupação, porque se eles fizerem a estimulação que a Tati está pedindo, vai ser grande coisa, né? Porque a maioria não faz. Não, e mesmo que eles fazem... do nosso e de mais outro, pode esquecer isso. Sabe? É tipo assim, Bruna, para te ter uma ideia, um bebê PC quadri, ele recebe estimulação no máximo uma vez por semana, às vezes cada 15 dias. Né, então, em Caxias também, eu sei como é que é a realidade lá, né? Mas o que eu digo é que talvez nem precise excluir, assim, né? Tipo, porque... A Raquel também, a orientadora, achou que se a gente não colocasse, a banca ia questionar que, por exemplo, essa criança, sabe? Mas a gente vê depois, Tati. Deixa eu anotar, depois a gente arruma. Mas enfim, eu era isso.
que eu acho que eu pensei mais qualquer coisa, depois a gente conversa, eu te ajudo ali. Mas a Bruna sabe, né? Porque assim, por exemplo, eu não consegui ensaiar. Eu ensaiei hoje só, né? Aí eu fico insegura, e tu me conhece, né? Tipo assim, se eu não ensaiar antes, é uma coisa que, como eu tô falando, coisa que eu sei do meu dia a dia. Só que eu, Tati, tinha isso. Se eu não ensaiar na hora, eu fiquei bem apavorada quando eu vi os objetivos. Eu comecei a pensar, um TCC, 2 TCCs, um mestrado. Eu comecei a pensar, porque o sai trabalho tanta da coisa. Tati é gigante. É muito grande, é muita coisa. Isso que a gente tirou a Pedisquale, né, prof? A Pedisquale não, a Pédica é enorme. Tem muita coisa. Mas, enfim, Tati, qualquer coisa depois a gente vai conversando. Mas parabéns. Obrigada pelas contribuições, Bruna. Duda. Eu anotei. Parabéns, Tati. Nossa, ficou muito legal o projeto. Estou louca para ler a tese. Depois eu vou até trocar umas figurinhas contigo dessa range aí, que achei bem legal a escala para ter em consultório também, né? Ela é bem tranquila. Tati, algumas dúvidas a Bruna já perguntou, assim, o principal que eu achei que ficou confuso foi esse grupo do GO, que se tiver atraso vai ter atendimento em outros lugares, né? Aí eu acho que vai ficar, achei que ficou confuso também, como é que tu vai comparar, né, com o teu atendimento, sendo que esse grupo vai receber intervenção, vai receber atendimento, né? Não vai ser só orientação. Acho que isso daria, não sei também não sei dar uma solução também, mas sugerir uma solução, mas acho que é uma coisa para se pensar, assim, para deixar mais redondinho, porque acho que vai ficar, no fim, por mais que a gente saiba que esses atendimentos acabam sendo, né, bem defasados em relação ao que se faz numa clínica particular, é um atendimento, né? A gente pensou nisso, Duda, assim, só que aí também a gente pensou na ética do estudo, por exemplo, assim, eu não posso identificar que um bebê tem atraso e não fazer nada com ele e dizer assim, tudo bem, você vai, né? Então, por ética, a gente deveria encaminhar, mesmo que eu tenho quase certeza que o SES não vai recebê-los, porque a lista de espera para os bebês com alteração neurológica é enorme, então, assim, esses bebês não vão chegar para estimulação, infelizmente. Sim. Tipo, semana passada tinha uma bebê que eu fui para lá, 25 semanas, gemelar, com leucomalácia, que a pediatra falou assim, não, essa bebê não precisa de intervenção ainda, sabe? Daí tu fica, quando precisa, então, sabe? Sim. Então... É complicado. Tati, acho que ali na tua introdução, na contextualização, acho que ficou bem completa, mas de repente para a apresentação ali dá para dar uma reduzida, deixar mais objetivo, assim. E fazer mais em itens, né? Tipo assim, sei lá, só um slide falando da parte epidemiológica, meio que da justificativa, e aí já vai para o objetivo, sabe? Ficou muito número, muita estimativa, muita incidência. Porque ficou meio cansativo, assim, porque a banca já leu, né? Então, é claro que esses dados são importantes, e para o projeto é super importante estar tudo lá, mas, de repente, na apresentação já toca para objetivo e metodologia, sabe? E eu queria te perguntar, a nível de curiosidade, a Bailey vai ser tu que vai aplicar tanto no hospital quanto na clínica? 180 vezes, eu vou ficar craque. Quanto tempo que é a aplicação da Bailey? É que depende. Agora eu tô demorando 40 minutos, 30, 40 minutos. No começo demorava 1 hora e pouco, então eu acho que até o final, meia hora eu aplico. Mas é bem chatinho, assim, Duda. Nossa senhora, é um livro, né? Daí, tipo, tu lê e aí tu fica, sabe? Eu não tenho a formação, mas conheço várias pessoas que fizeram curso e dizem, eu não aplico porque é muito demorado, eu não aplico porque é muito complicado. Mas a Tati tá craque já, a Tati já aplica rapidinho, né, Tati? Não, 40 minutos tá ótimo. Sim. Ótimo. Outra coisa, dá para fazer um aplicativo desse teu guia, né? Seria bem legal. Sim, seria legal. Pois, assim. E o guia, isso que eu tirei da apresentação, umas 4 páginas, que eram todas as primeiras orientações. Porque ele é aplicativo que a família recebe notificação. Seu bebê tem 6 meses, agora você tem que fazer isso, isso e aquilo. Aqui estão os vídeos, clique lá. Aí ele dá um check, já fiz. Hoje eu fiz. Aí no outro dia, vamos lá. Do SUS, para te ter uma noção, assim, os pais te perguntam, a criança tem um acompanhamento, sei lá, com cardiologista, eles não sabem o que é o cardiologista, sabe? Então, assim, para os bebês do consultório, eles fariam, mas agora os bebês do SUS, eu acho que não sei se teria um discernimento para registrar isso dessa forma, sabe? Mas o guia ficou um aplicativo para bebê típico, bebê com atraso, sem atraso, assim, ó, vamos ganhar dinheiro.
Ficou bonito o guia, ficou enorme, é uma bíblia quase. Bem legal. Eu que tinha notado aquela parte ali que também tu falou da decúbito dorsal, decúbito ventral, sedestação. Reduzir, né? Reduzir aquilo que eu achei que ficou. E aquele fluxograma que tu dividiu, o grupo, o GO e o grupo com orientação e estímulo, eu acho que de repente aquele fluxograma poderia vir antes. Ele tem que ir lá para o começo, eu acho, porque senão vai ficar essa dúvida, tipo a Bruna teve, daí lá no final não sabe o que cada grupo vai receber. Talvez depois dos 2 grandes grupos eu vou pôr o fluxograma e parar mais tempo no slide, sabe? Sim. E Tati, outra coisa que assim, eu sei que tu tem 9 objetivos específicos, mas assim, para fechar um número redondinho e botar 10 de repente. Não. Já mandei para a banca, agora tu fica. Não, que eu fiquei curiosa, assim, de repente, não sei se tu vai ter amostra para isso. É a Duda querendo me dar mais trabalho. Não de dividir em grupos, tá? Mas depois, assim, se tivesse um número X, tipo, meio parelhinho de prematuro extremo, prematuro leve. Sim. Mas correlações, sabe? Apesar sim, que eu acho que prematuro extremo, tu acha que vai ter muito, tipo, que atendo os critérios de exclusão, acho que não vão ter muitos, né? Não, acho que não, tu sabe que até tá meio misto, assim, tem tido bebês mais abaixo de 30 semanas, apesar de a gente saber que tem menos do que acima. Por enquanto, acho que até agora, os que eu avaliei no SUS, eu acho que todos têm menos de 30, que são poucos, e no consultório, eu acho que a maioria tem menos de 30 também. Só que a diferença é que, assim, no SUS, eu começo a orientar, por exemplo, o bebê tá com 5 meses, né? Ele não faz as coisas de 4. No consultório, ele tá com 5, ele já fez as dos 5 e já tá indo acabando as do 6º, sabe? É diferente. Daí, quando eu cheguei no SUS, eu falei pra prof, não sabia o que fazer, porque o bebê tinha, sei lá, 6 meses e o bebê não fazia as coisas do 4 ainda. Daí, tu tinha que orientar, sabe, a família, ela não tem noção de coisas muito básicas, muito básicas. Tu vê que ninguém nunca explicou nada pra família, assim, eles são jogados com aquela criança. Então, eu acho que... Tu viu a de 300 e poucas gramas que dão no Fantástico? Os meus pais me chamaram para olhar, que legal, né? Ai, que loucura, que pequenininha, meu Deus. Eu tenho um bebê de 24 que eu perdi da amostra, porque ele já tinha idade corrigida um pouquinho maior na primeira avaliação. Assim. Mas tu vê, tipo, no consultório do alto da maioria dos prematuros, independente extremo, com 1 ano e 2 corrigido. E no SUS, eu acho que eles não vão estar, tipo, com 9. É muita diferença. Mas é isso, Tati. Parabéns pelo trabalho, muito legal o projeto. E mesmo que não dê para abraçar todo mundo, esses que são do hospital, que vão para a unidade de referência e tal, com certeza tu vai fazer muita diferença na vida das famílias, só dando orientação e uma cartilha. Eu acho que já vai auxiliar, assim, de alguma forma, né? Porque... Com certeza. Não, as pessoas se sentem acolhidas, tem tudo isso também. Sim. O que falta, às vezes, é a mãe e o pai se sentirem acolhidos com alguém se importando, né? Isso é bem importante para as famílias. Não, e que não diga, né? Tipo, tá muito cedo para fazer. Não, gente. Tipo assim, coisas básicas, tipo, eles colocam em andador, várias coisas assim que eu acho que essas informações simples já vão contribuir de alguma forma, né? E, Tati, aquela coisa, análise de dados, isso aí tudo tu não precisa. Tá ali o slide, mas tu não precisa ficar lendo aquilo. Sim, que é uma chatice, ninguém vai precisar. Orçamento, isso aí nada, tá? Porque não interessa para apresentação isso está no projeto, enfim. Tu até pode deixar o slide, tá, Tati? E passar muito rápido, assim, no orçamento tu vai dizer, aqui está o orçamento do projeto que vai ser custeado pelas orientadoras. Pum, passa para o próximo. É assim, sabe? Só para dar uma pincelada, mas não te prende nisso, tá? Por mais que a nossa análise estatística ali vai entrar análise de rede, que é uma coisa bem nova também, que não tem muita coisa, isso até foi uma coisa que tu não chamou atenção no trabalho, é a grande novidade do teu trabalho, análise de rede. Alguém entendeu que ela vai fazer uma análise de rede? Prof, a gente não colocou. Não, mas tudo bem, mas a gente pode, tu pode dar uma pincelada nisso, assim, não sei, eu acho que é uma grande... eu acho que vai ser um dos grandes diferenciais. Eu acho que vai ser um dos grandes diferenciais, só que como a gente não tem certeza se vai dar para fazer, a gente acabou não colocando na parte escrita, né? Mas assim, é uma coisa que eu quero que tu discuta com a banca, entende? Acho que tu pode trazer isso para a banca, dizer assim, olha, a gente pretende fazer uma análise de rede com essas informações e tal. Eu acho que isso é uma coisa que tu tem que trazer.
quando a qualificação já passa para conversa, assim, quando está todo mundo assim já meio conversando, acho que é uma coisa que tu tem que trazer. Tá. Não deixa de falar, tá? Tá. Mais alguém? A Tati, a outra Tati. Oi, parabéns, Tati. É muito bonito mesmo esse teu projeto, assim. Eu fico imaginando o que é, assim, mas bem interessante. Só uma dúvida, assim, mas a Bailey, tu vai aplicar todas as avaliações, tu vai aplicar, eu fiquei na dúvida. É checklist, né? Bem de gente maluca, mas a gente vai aplicar lá inteira. Que a maioria dos estudos aplicam só o checklist, a gente vai aplicar a escala toda, né? Então, ela é mais demorada por isso também, assim. Sim. Tá. E essa, eu não vi agora, não lembro, assim, todos os objetivos, que eram tantos, os específicos, né? Mas a parte socioeconômica vai ter algum... Sim. Vai ter, né? Tá. Porque eu acho, eu acho um componente interessante isso da escolaridade, né? Da família, assim, isso que a Duda falou, assim. Ai, me lembrei de uma coisa, Tati, agora tu me fez lembrar de uma coisa. Tati, Paludo, tu não deixa transparecer em momento algum que a senhora já está avaliando. Né? Eu sei, eu aqui só para o grupo, e a gente está sendo gravado, né? Eu sei. Tudo bem, mas isso é uma coisa bem importante, assim, porque, né, o projeto tu não poderia estar fazendo nada, mas como é o consultório da Tati, essas crianças, né, já estão chegando, não tem porquê, e ela aplica essas avaliações no consultório já rotineiramente, então a gente já está usando isso daí para os dados, só que tu não deixa isso transparente. Sim. Senão não vai ficar muito legal para nós. Mesmo sendo 4 anos, né, assim, é bem extenso, não podia né? Perder, né? E não podia perder essas crianças muito bebês para a Tati, né? A gente trabalha com isso, então. São 60 bebês, né? Muita gente. Muito. Felipe. Vai lá, Felipe. Obrigada, Tati. Olá, boa noite. Oi, Felipe. Tudo bem, Tati? Tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O teu objetivo, o geral, só para teu objetivo geral, só para clarear, só para eu lembrar, e daí qual é o teu objetivo? É avaliar se existe uma diferença no desenvolvimento neuropsicomotor nos diferentes modelos interventivos, que seria só orientação e orientação mais estimulação. Tá. Esse é o principal, né? E deixa eu te perguntar. Assim, Felipe, tipo... O que eu, assim, a minha dúvida, porque entrou a CIF ali, né? E entrou a CIF no título. Quando apareceu, assim, a minha certeza foi que tu fosse entrar, assim, tu fosse abordar a CIF, e realmente tu abordou. O que eu acho, assim, tá? Assim, olhando de fora e não tem acesso ao teu trabalho mesmo, que tu tem 2 trabalhos aí, bem legais. E eu ia te perguntar assim, ó, aquela, vocês podem chamar correlação que tu fez das avaliações com os domínios da CIF, foi tu que criou, assim, no caso, foi vocês que direcionaram o trabalho no campo. Foi? Sim. Pois é. Eu acho que só isso cada um trabalho, só tu conseguir fazer essa, por exemplo, se tu pegar só vamos dizer assim, o teu 60 bebês e tu conseguir fazer a correlação dessas avaliações com a CIF, eu acho que já daria um trabalho assim à parte. É que não dá tempo. Só fosse uma intervenção inteira para todos os teus bebês. Porque daí eu ia te perguntar o teu ponto forte, assim, o que tu acha? Se é esse modelo que tu criou das avaliações com a CIF, ou se é o teu modelo de intervenção, ou de orientação. A gente tem...
Eu considero assim, Felipe, a gente tem várias coisas novas, né? Mas, por exemplo, assim, eu acho que o principal é a gente conseguir responder todos os domínios da CIF avaliando bebês prematuros, conseguir juntar escalas que respondam todos os domínios da CIF, algo que a gente não tem na literatura. Mas a gente também não tem, por exemplo, análise de rede com bebês prematuros, a gente não tem essas intervenções com eles em casa, assim. Então, a CIF só tem um estudo com bebês prematuros que eles usaram a General Movements, então com a Bailey não tem nenhum, assim que use a CIF que responda todos os domínios. É que, na verdade, Tati, quando a gente começou a conversar sobre o projeto com a Raquel, lá da UX também, e a gente discutiu isso várias vezes nas reuniões, né? Tá, o que a gente quer? A gente quer ir para o lado da CIF, que é a grande novidade, ou a gente quer responder, comparar dois modelos interventivos, né, Felipe? Isso a gente discutiu muito, só que a gente resolveu focar nos modelos interventivos e usar a CIF como um instrumento de avaliação para chegar nesse valor, tu entende? Sim. E porque é difícil, a gente se perguntou várias vezes, olha quantas vezes a gente mudou os objetivos. Nossa, por isso que demorou tanto, porque eu terminei de montar os slides. Porque assim, mas essa tua pergunta é bem colocada, Felipe, a gente tem muita novidade aí, sabe? Sim. Mas A cartilha de orientação também foi tu que criou, né? Também. E tu, tipo, poderia usar só a cartilha. Um outro estudo, daqui a pouco, seria até tu conseguir dentro da CIF, aquele questionário da CIF é muito bom, aquele que tu apresentou. Deu 9 páginas, pensa aquilo, é enorme. Porque daqui a pouco, só com as orientações, tu fazer uma correlação com o que a família tem, com aquela parte ali da parte mais social, né, o biopsicossocial, enfim. Eu disse para a prof, eu acho que a gente vai ter tanto resultado que eu não sei como que a gente vai fazer, porque, tipo, por exemplo, vai vir muita coisa disso, porque é muita coisa que a gente está avaliando. Por isso que a gente pensou na análise de rede para tentar linkar isso tudo que vai ter de informação. Porque, tipo, são análise de rede mesmo. É como se fosse, assim, é uma forma de fazer análise dos resultados, e a gente vai interligar os fatores que têm maior correlação. Mas a gente não tem certeza que vai dar ainda, né, Fê? Mas a princípio vai. Que tudo vai depender do N, mas se tu colocar no Google ali análise de rede, tu vai ver, ele forma tipo um diagrama, assim, as análises todas se cruzam. Então, tu faz inter-relações para ver se uma coisa realmente influencia na outra, tudo através de uma análise significativa, entende? Como se fosse uma rede mesmo, assim. A gente tem até o estatístico já tá tudo certo, né, Tati? A Tati já até conversou com o estatístico que só que faz isso, assim. É muito legal, só que tem que entender muito de estatística para fazer um troço desse, assim. Mas é uma coisa... Então, assim, a Tati já está nesse projeto há mais de um ano escrevendo, sabe, Felipe? Aí não tem slide pronto, que vergonha. Pendurado com a Tati, assim. Eu já penso em alunos de mestrado que vão entrar agora, eu jogar com ela para ajudar nisso, porque a gente vai ter muito dado aí. Tem muito. Porque, por exemplo, assim, só que eu coleto naquele questionário inicial... Tem, tipo, só aquilo já daria para fazer publicação várias, tipo, porque tem todos os dados de internação, de tempo de internação, de escola, tem tudo, assim. Então, tipo, vai ter muita informação para a gente usar. Então, ele é bem grande mesmo, bem grande. Que bom que no doutorado são, no mínimo, 2 artigos, né? Não tem máximo, eu acho. Não tem máximo, daí vai sair em 5, Duda. Eu quero só ver, vamos ver, né, Tati? Tomara. Eu vou fazer que nem o meu orientador fez comigo, só vai defender depois que tiver os 4 artigos escritos e uns 2 publicados. Daí tu defende, senão tu não vai defender. No final de 2025, espero que esteja pronto. Mas é que eu acho que o pior de tudo, na minha percepção, foi a gente conseguir definir, sabe? Porque a gente começou com a ideia da análise de rede, daí mudamos para CIF, sabe? E aí acabou ficando, apesar de eu estar no projeto há 1 ano e 4 meses, acabou ficando meio que recente, sabe? Não é uma coisa. Faz umas 3 semanas a gente tirou a PED do trabalho, né, prof? Então, para chegar onde a gente chegou, por mais que não pareça, mas que foi quebrado muito a cabeça justamente por isso. Porque depois eu penso assim, né? Não é tão difícil responder os domínios da CIF com as escalas, só que até tu chegar na resposta de quais escalas, sabe? Toma um tempo bem... Mas vai ser bem legal, eu acho. Bem legal mesmo, bem diferente. Gente, mais alguém?
Viu, dona Franciele? Tem bastante coisa aí para você fazer, né, Tati? A gente já fez uma reunião, né? Então tá bom. Fizemos. Acho que foi muito bom, tá, Tati? Foi bem legal. Acho que só é bem isso aí mesmo. É só tu tornar a apresentação um pouco mais natural. Sim, eu sei, ficou meio robotizado, eu me conheço. Não ler tanto, conversar um pouco mais, né? Assim, ficar um pouco mais leve, um pouco mais solta, não fica aquela coisa assim tão batida, cansativa, tá? Mas eu acho que é só isso aí, porque o resto tá tudo bem legal, bem fechadinho. Tá bem. Gente, é isso então? Então tá bom. Fiquei bem feliz em revê-los, apesar de que eu estou sempre conversando com cada um separadamente, né? Mas a gente nunca mais assim, tinha se encontrado. E agora eu vou tentar manter a rotina, tá? Das reuniões quinzenais. Então a gente vai fazendo sempre segundas e quintas. E aí eu sempre vou conversando com o próximo da sequência, tá? De apresentações. Tá? Daí eu sempre vou procurando e vou conversando e coloco no grupo ali, a gente vai se organizando. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? 9 horas da noite, estamos aqui ainda. Alguém tirou uma fotinho, eu esqueci. Tu não tirou, Duda, eu botei, eu ainda mandei um WhatsApp. Olha o print. Eu estava prestando atenção na apresentação. Ah, gostei. Agora eu gostei. Boa. Vamos tirar. Ai, Tati, coloca a tua capa aí de novo. Pera. Deixa eu achar aqui. O problema é que se colocar a capa, aparece. Daí a gente vai sair, não? Duda. Então vamos tirar uma nossa primeiro. Depois Pera aí. eu faço um. Tu levantou a mão, tá? Foi sem querer. Foi lá, todo mundo com a câmera ligada? Estão aí ainda? Tá. 2, 13. Agora com a capa. A Bruna a Bruna apareceu agora, peraí. Peraí. Todo mundo sorrindo. Foi? Deixa eu achar a capa aqui. Aquela cara de final de dia, né? Cansada. A gente devia ter tirado no início ali, né? Agora tem menos gente. Eita. Deu, Bruna? Quer dizer, Duda? Tô te chamando de Bruna hoje. Foi? Não tá aparecendo. Não? Peraí, desculpa. Deixa eu voltar pra lá, então. E... Pra mim parece como se tivesse. Mas peraí, deixa eu... Eita. Acho que agora vai. E agora? Foi? Tá. Peraí que eu vou deixar maiorzinho, né? Sim. Aí. Muito bem, agora faça uma cara como se você estivesse explicando. Assim. Tá, foi. Ai. Deu, Léo. Bem, então, gente. Ok, um abraço para todos, então. Fiquem bem, tá? Obrigada, pessoal. Um beijo, gente. Um abraço. Beijo. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.